E se eu te convidar para uma viagem incrível ao passado, um momento de descobertas, criatividade e transformação? Imagine um jovem chamado Lourenço, vivendo em uma época em que o mundo estava coberto pela escuridão da ignorância. Mas ele enxerga além das fronteiras do medo, além das fronteiras. Guiado pela curiosidade, Lourenço encontra pergaminhos esquecidos que gravam os segredos de um conhecimento perdido. Com esses fragmentos, ele acendeu uma chama que inspirou artistas, cientistas e senhores de toda a Europa. Essa história de como o Renascimento mudou o destino da humanidade, trazendo nomes como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Galileu Galilei, para transformar o mundo com sua genialidade. Uma era de luz, nascida da coragem de questionar e criar. Uma época que ainda ecoa em nossos dias, provando que o poder do conhecimento e da arte podem mexer. Venha descobrir como tudo começou e deixe-se inspirar por essa jornada épica, rumo ao despertar de um novo mundo. O Renascimento espera por você. Fala pessoal, aqui com vocês, Professor Ronan, mais uma vez. Se liga no canal, clica, curte, compartilha. E na abordagem da filosofia, não tem como falar sem filosofia, às vezes, sem abordar um pouco de história também. Então nós vamos falar sobre o Renascimento, né? Esse período tão importante da história, que aconteceu ali entre o século XIV e o século XVII, que marcou uma transição da era medieval para a era moderna. Fica no vídeo, segue e curte. Mais uma vez, não se esqueça. O Renascimento foi um dos períodos mais significativos da história europeia, ocorrendo aproximadamente entre os séculos XIV e XVII. Este movimento cultural marcou a transição da Idade Média para a Idade Moderna e foi caracterizado por uma redescoberta das artes, da literatura e das ciências. Grandes nomes como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Galileu Galilei surgiram nesse período, contribuindo para um florescimento sem precedentes do conhecimento e da criatividade. O Renascimento começou na Itália e rapidamente se espalhou por toda a Europa, influenciando profundamente a cultura, a sociedade, a política e o comércio da época. O Renascimento é amplamente reconhecido como um dos períodos mais brilhantes da história da humanidade, marcado como uma transformação fundamental da Idade Média para a Idade Moderna. Este movimento cultural, que teve início na Itália no final do século XIV, rapidamente se espalhou por toda a Europa, promovendo uma redescoberta das artes, literatura e ciências clássicas. A importância do Renascimento reside não apenas na produção artística e científica deste período, mas também nas profundas mudanças sociais e políticas que ele desencadeou. Durante o Renascimento houve um ressurgimento do interesse pelos textos e conhecimentos da Antiguidade Clássica, o que levou a uma revolução cultural e intelectual. Artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo não apenas criaram obras de artes que são admiradas até hoje, mas também contribuíram para o desenvolvimento de novas técnicas e estilos artísticos. Da mesma forma, pensadores como Maquiavel e Erasmo de Roterdã desafiaram as normas estabelecidas e promoveram novas formas de pensar sobre a política e a sociedade. Além das artes e da literatura, o Renascimento também foi um período de grandes avanços científicos e econômicos. Com a adoção do método científico, figuras como Galileu Galilei e Nicolau Copérnico fizeram descobertas revolucionárias que mudaram nossa compreensão do universo. No campo econômico, o desenvolvimento do sistema bancário e a expansão das rotas comerciais transformaram a economia europeia, estabelecendo as bases para o mundo moderno. Assim, o Renascimento não apenas marcou o renascimento da cultura e do conhecimento, mas também lançou as bases para muitos dos aspectos da sociedade contemporânea. Arte. Literatura. A arte renascentista é amplamente celebrada por sua inovação e beleza, representando uma ruptura com as formas mais rígidas e estabilizadas da arte medieval. Uma das características mais marcantes desse período foi o uso de perspectiva linear, uma técnica que cria uma ilusão de profundidade e realismo nas pinturas.
Artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo foram pioneiros na aplicação dessa técnica, resultando em obras que continuam a ser admiradas e estudadas até hoje. Além disso, o humanismo, que colocava o ser humano no centro das preocupações, foi uma filosofia central do Renascimento, que se refletiu nas artes como um foco maior na representação realista do corpo humano e das emoções. Leonardo da Vinci, um dos exemplos mais ilustres de gênios renascentistas. Suas obras, como A Última Ceia e Mona Lisa, são emblemáticas do período e demonstram um domínio excepcional da técnica e da expressão humana. Da Vinci não era apenas um pintor, mas também um cientista, um inovador, refletindo a natureza multifacetada dos intelectuais do Renascimento. Michelangelo, outro gigante da época, contribuiu significativamente para a escultura e a pintura, com obras-primas como afrescos da Capela Sistina e a estátua de Davi, que demonstram um profundo conhecimento da anatomia humana e uma habilidade incomparável de transformar pedra em formas vivas. A redescoberta de textos clássicos e a valorização do conhecimento antigo foram pilares fundamentais para o Renascimento, influenciando profundamente a literatura e a filosofia da época. Autores como Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio foram pioneiros na revitalização da literatura italiana, escrevendo em vernáculo e abordando temas humanos e universais. Dante, em particular, é famoso por sua obra A Divina Comédia, que não é só um marco da literatura mundial, mas também uma profunda reflexão sobre a condição humana e a busca pela salvação. A filosofia renascentista foi marcada por uma reavaliação das obras filosóficas clássicas, como Platão e Aristóteles, bem como a incorporação das ideias humanistas que colocavam o ser humano no centro do universo. Nicolau Maquiavel, com a sua obra O Príncipe, é um dos filósofos mais influentes do Renascimento. Ele ofereceu uma análise realista e, por vezes, cínica da política e do poder, que continua a ser relevante nos estudos de ciências políticas até hoje. A filosofia no Renascimento foi o sopro que despertou a alma adormecida da humanidade. Com ela, o homem voltou a olhar as estrelas e a questionar seu lugar no cosmos. Era o encontro entre a razão e a beleza, onde o pensar se tornou arte e a arte um reflexo do pensar. Foi ela que nos ensinou que o mundo é vasto, o saber é infinito e o espírito humano incansável em sua busca por luz. Assim, a filosofia renascentista não foi apenas um retorno ao passado, mas um renascer do próprio desejo de compreender e criar. Pois é, pessoal, falamos hoje um pouco sobre o Renascimento. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem o vídeo e se inscrevam no meu canal. Esse foi um vídeo introdutório, ainda vou fazer outro vídeo abordando outros aspectos do Renascimento, tá? Para a gente passar para o próximo conteúdo. Valeu demais!